Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir as notícias que foram destaque no Judiciário Catarinense. No quadro Entrevista, recebemos o juiz de direito João Marcos Bucchi, que fala sobre direito e literatura. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre o artista multifacetado Rodrigo Dearo. E a partir de agora você vai conhecer um pouco mais a respeito de um projeto que visa reduzir a vulnerabilidade social na região. Nós estamos na Cidade Alta, município de Forquilinha, sul do estado. 300 famílias, cerca de 1.200 pessoas moram nesta área de ocupação irregular. O terreno é de propriedade de uma mineradora. A Associação de Moradores do bairro busca um acordo com a empresa para a regularização das famílias no local. A Associação de Moradores ela já vem há um bom tempo, buscando, através do Poder Público, do Ministério Público de Forquilinha, aqui, a regularização dessa área em que estão essas famílias. Infelizmente, ainda não chegamos a um consenso com a proprietária do terreno. Mas a gente está tentando, ainda vai estar buscando um acordo para que essas famílias permaneçam no local em definitivo. Para minimizar a vulnerabilidade social e a violência no bairro, o Poder Judiciário, Secretaria Municipal de Assistência Social, além de outros parceiros, decidiram se aproximar da comunidade. Os moradores são chamados de porta em porta para participar de rodas de conversa na escola do bairro. Gente como Dona Maria, ela conta que aprendeu como evitar conflitos na família. Melhorei até dentro de casa com meu filho, com meus netos, sabia? Aprendi a falar com meu filho, aprendi a falar, como se comunicar com meu filho, sabia? Meu filho é uma moça dentro de casa, meu filho é um guri bom, não é respondão para mim. Melhorou mais a nossa relação, sabia? Com as palestras ali da escola. As palestras acontecem na Escola de Educação Básica José Alessio. Entre os assuntos abordados estão a família, a comunicação não violenta e o uso abusivo de substâncias psicoativas. A gente tem também várias pesquisas que demonstram que quando a criança tem 5 anos de idade, o que ela mais leva em consideração é a opinião dos pais. E depois, aos 15 anos de idade, ele leva mais em consideração a opinião dos amigos. Então, qual é a importância do pai conhecer os amigos daquele filho e saber qual é a influência que aqueles amigos estão tendo naquele adolescente, né? Isso é um dos maiores fatores de risco que o pai pode perceber e está agindo ali, né? Está conversando, está trazendo para aquele adolescente um fator de proteção. A Polícia Militar e a Secretaria de Assistência Social do município de Forquilinha estão entre os parceiros do Poder Judiciário de Santa Catarina no projeto Escola de Paz. Na verdade, esse projeto ele foi criado, foi construído através das necessidades da comunidade. Então foram vários encontros com diversos temas dentro do que eles acabavam falando para nós, né, dentro da rede de atendimento da unidade de saúde, na questão do CRAS, do CRES. Nesta rede de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, em um período de apenas 1 ano, 14 adolescentes foram encaminhados para famílias acolhedoras por determinação judicial devido ao envolvimento com drogas. O filho de Patrícia Bento Ricardo é um deles. Quando eu fui perceber já era tarde. Daí ele foi todos esses mandatos aí, a promotora decidiu fazer um tratamento nele, mas não em casa, um tratamento especial nele fora, por causa do ambiente ali, né? Daí ele foi recolhido, ele está fazendo tratamento fora e nós agora estamos trabalhando como lidar com a situação para ele voltar embora quando nós estiver preparado. O projeto Escola de Paz na Cidade Alta é só o início deste serviço público que promove a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares. A expectativa é de ampliar o projeto a partir do ano que vem. Nós pretendemos ampliar também, esse primeiro momento a gente fez mais voltado para os aspectos jurídicos, acolhimento, conselho tutelar, polícia, mas a gente pretende ampliar para a área de nutrição também, passar dicas, as questões de vigilância sanitária, de higiene do bairro. Então, assim, o objetivo é expandir com os novos assuntos também, para que a comunidade ela tenha uma visão geral. Não é a Escola de Paz, ela não visa apenas formar
a relação pais e filhos, mas também tem esse âmbito de comunidade. Na visão da juíza da comarca de Forquilinha, a iniciativa é uma semente que foi plantada para colher frutos nas próximas gerações. Numa conscientização de uma necessidade, de uma mudança de paradigma, de que precisamos ter uma atuação de prevenir, conflitos, e isso não pode ser quantificado em números. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, desde que começamos com esse trabalho, com oficinas de paz, podemos identificar que houve uma redução tal. Não podemos identificar absolutamente nada, porque esse trabalho ele é feito com um olhar para gerações. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Lédio Rosa de Andrade, morreu aos 60 anos de idade, em sua residência na capital. O falecimento do desembargador Lédio Rosa de Andrade foi considerado uma perda significativa para o Poder Judiciário catarinense devido à atuação marcante no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Natural do município de Tubarão, no sul do estado, ele era advogado, professor da UFSC e, como escritor, publicou 19 livros. Na década de 80, tornou-se o juiz mais jovem do Brasil, aos 23 anos de idade, iniciando os trabalhos na comarca de Araranguá. No Tribunal de Justiça, foi juiz de 2º grau em 2007 e, no mesmo ano, foi empossado como desembargador. Ao todo, foram 35 anos de atuação no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina adquiriu detectores de metais portáteis para ampliar a segurança em sessões do júri. O equipamento importado dos Estados Unidos tem duração de bateria de 40 horas e peso de 37 quilos. É de fácil instalação e transporte, por isso pode ser utilizado nas 111 comarcas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A avaliação é do chefe do Núcleo de Inteligência e da Casa Militar, Tenente-Coronel Emerson Fernandes. O detector de metais precisa de apenas um operador e é considerado ideal para locais que necessitam de segurança rápida e eficiente. O teste já foi realizado em uma sessão em Florianópolis que envolvia 2 supostos integrantes de uma organização criminosa. Todas as pessoas que entraram na sessão passaram pelo equipamento de segurança. O número de processos julgados pelas unidades da Fazenda Pública de Joinville dobrou nos últimos anos. Ao todo, foram julgados mais de 53 mil processos no ano passado, contra pouco mais de 27 mil em 2017. São sentenças e decisões interlocutórias. Este é o resultado do trabalho de otimização das 4 varas da Fazenda Pública da comarca de Joinville. A instalação da 4ª vara da Fazenda completou 1 ano no mês passado. A unidade é responsável pelo julgamento de ações acidentárias e relativas à tarifa de serviço público. A avaliação deste trabalho realizado nas 4 comarcas é do titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e diretor do Fórum Fazendário em Joinville, juiz Roberto Lepper. Turma de recurso da região norte do estado julgou mais de 1.800 processos no ano passado. Para chegar a este resultado, foram necessárias 2 sessões mensais de julgamento. Só nos últimos 3 meses do ano passado, o número de processos julgados foi superior ao número de novos recursos que entraram na unidade. O colegiado, composto por 4 juízes titulares e 2 suplentes, conta com o apoio de técnicos judiciários auxiliares, um estagiário e ainda os assessores dos juízes. Entre as ações julgadas estão conflito de competência, mandado de segurança, apelações criminais e habeas corpus. Pintor, desenhista, escritor e mosaicista. Quem conhece Rodrigo Dearo revela que ele é realmente multifacetado. E no ano em que o pintor completa 80 anos, o programa Justiça Legal não podia deixar de abrir um espaço para falar da vida e da obra desse grande artista, aqui no quadro Isso é Legal. Eu não sei definir o Rodrigo. O Rodrigo é um homem como se fosse uma multimídia, né? Ele não é somente um pintor.
dos mais completos artistas da história de Santa Catarina. Tudo que ele põe a mão para fazer, ele transforma um rabisco num desenho maravilhoso. A dificuldade em descrever a personalidade e a obra de Rodrigo de Haro talvez seja o que há de mais comum no depoimento de quem o conhece. Rodrigo nasceu em Paris, quando seu pai, o artista catarinense Martinho de Haro, passava uma temporada na Europa. E a aventura de sua história, na vida e na arte, começava ali. Os pais dele se casaram e o Martinho de Haro recebeu uma bolsa e foi para Paris. Bolsa do governo, e lá estando, estourou a Segunda Guerra Mundial e havia o anúncio de invasão da França pelas tropas do nazismo. E aí o seu Martim e a esposa dele resolveram... O Rodrigo nasceu, e inclusive nasceu prematuro, né? E aí o seguinte, aí eles resolveram então retornar ao Brasil. Desde então, poucas vezes ficou fora do estado. Apesar disso, a opinião é unânime. Rodrigo é universal, com a cabeça no mundo. Rodrigo é um autodidata, né? Ele nunca frequentou uma universidade, ele nunca foi à Europa, quer dizer, ele nasceu lá, né? Mas depois que ele veio neném, ele nunca voltou lá. Então ele não, digamos, não conhece o mundo através de viagens, né? Mas conhece o mundo através das leituras, e muito. Nessa exposição, organizada no Centro Cultural Badeschi, em Florianópolis, conseguimos percorrer as fases da vida artística de Rodrigo de Haro, dos primeiros desenhos e poesias até as obras que o tornaram conhecido no Brasil e no mundo. A gente pensou a expografia dividindo em alguns temas que são bastante importantes para o Rodrigo, que estão presentes desde o início da carreira dele, desde a década de 60. Então, nós temos, nesta sala, nós temos as memórias dele de Florianópolis, mas vai sempre se referir a essa desterro saudosa, as cidades por onde ele passou, e aqui nós temos exemplo de São Joaquim, de onde ele vem, São Paulo e Rio de Janeiro. Na outra sala, nós temos um recorte grande em cima das festas e dos bailes, que é um outro tema muito presente na obra do Rodrigo. Nesta sala aqui, nós temos as flores e em diálogo com as mulheres. As mulheres também estão sempre presentes na obra do Rodrigo, quase como personas, né? Parte das obras da exposição são do acervo pessoal do médico Marcelo Colasso. O oncologista conheceu Rodrigo quando ainda era estudante de medicina e o artista dava os primeiros passos na carreira. Os olhos do artista é muito importante para nós, né? Ou seja, a maneira como ele vê a sociedade, a maneira como ele vê todas as situações, é como se estivesse vendo de forma diferente. Você não só adquire um quadro, mas você quer adquirir esse olhar também, né? Então, quando você vê uma obra de um artista, você não está somente com a pintura como elemento físico, tá? Mas você está trazendo para sua casa também a forma de pensar, a forma de evoluir. E o Rodrigo, ele não é só um pintor, é um pintor, um poeta e, antes de tudo, ele é um filósofo. Em acervos pessoais, órgãos públicos, as pinturas estão espalhadas em todos os cantos do mundo, assim como as poesias. E outra arte que destaca o nome de Rodrigo são os mosaicos, que em Florianópolis dão vida a lugares como a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Nos mosaicos, Rodrigo tem a parceria de Edésio Leal, que se tornou artista graças ao incentivo do mestre. Ele tem uma capacidade de conectar o cérebro com a mão que é extraordinário. Centenas de pinturas e poesias, dezenas de mosaicos e um incontável número de outras obras de todos os tipos. E aos 79 anos, os problemas de saúde o impedem de sair, dar entrevistas, mas não de produzir. Ele é muito severo com o momento de trabalho, trabalha muito, até de madrugada. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã, ele ainda não foi dormir, estava no cavalete pintando desde as 11 horas da noite. É um homem notívago para trabalhar, então a poesia e a pintura sempre vertem mais à noite. Com uma vida de histórias, com tantos capítulos, para o escritor Moacir Pereira foi difícil conseguir organizar um livro. E nesse ponto, todos concordam. A vida de Rodrigo de Haro não dá para ser resumida.
E o legado do artista continuará por muitas gerações. O título não é meu título, o título foi do Rodrigo. Para mim o título seria O Erudito, né? O Rodrigo de Aro, um erudito, porque é o que ele significa e eu acho que dá um caráter mais amplo, de maior amplitude. Mas ele se julga um poeta. Eu diria um erudito humanista erudito, coisa assim, entendeu? E aí ele insistiu de botar um poeta humanista, que é a opção dele, eu aceitei, porque ele, afinal ele é homenageado. Mas eu acho que limita muito pouco, entendeu? Ele limita muito. Para quem não gosta de poesia, vê o título do poeta, acha que é um livro só de poesia. Não, é um livro de um grande artista, de um grande gênio da cultura de Santa Catarina. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito João Marcos Buch, que fala sobre direito e literatura. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. Olá! Hoje o quadro Entrevista conversa com o juiz João Marcos Buch, que além de magistrado também é escritor, tem diversos livros lançados e já participou da Festa Internacional de Paraty, a FLIP, uma das mais importantes da área do Brasil e da América Latina. E é sobre o tema Direito e Literatura que a gente conversa hoje. Seja bem-vindo, doutor. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês nesse programa. Para começar, doutor, onde o direito e a literatura se encontram? Eu diria que eles se encontram em todos os lugares, em todos os cantos, todas as salas, todas as ruas, todas as praças, todos os ambientes públicos e privados. É indissociável. O profissional do direito, o ator jurídico que deseje ter uma percepção melhor da vida, das coisas, da história, necessariamente ele tem que ter contato com a literatura, porque o direito é muito formado em cima das escritas, dos livros, das doutrinas e teorias que vêm ao longo da história formando bibliotecas. Então, eu diria que direito e literatura são indissociáveis, especialmente porque são áreas que tratam do humano, né? Do ser humano. A literatura é um produto do ser humano, seja ela científica, clássica, popular ou não, a literatura é resultado de uma experiência vivida ou não vivida, inventada. E o direito trabalha com seres humanos. A partir do momento que você tem o contato com a literatura e essas experiências que a literatura te traz, isso facilita a compreensão da vida e da sociedade. Há quem diga que a literatura pode transformar a realidade das pessoas, nosso olhar sobre a realidade. E outras pessoas que dizem que é possível separar a literatura da realidade. O que você acha sobre isso? A literatura, a ficcional ou a biografia, ela transforma o ser humano. O ser humano se ressignifica quando lê, quando se aprofunda e quando mergulha no universo literário. Isso são histórias e histórias que nós temos acompanhado e visto acontecer. Particularmente, a minha história é sobre a literatura. Eu, desde criança, sempre li bastante séries, claro, infanto-juvenis, ou até mesmo essas histórias em quadrinhos, e depois parti para aquela leitura mais de adolescentes, e assim foi. A literatura permite você ter essas experiências de vida, e quando as coisas acontecem na realidade, você não é uma novidade, não é tanta novidade, então você consegue trabalhar melhor
tanto a felicidade quanto a infelicidade, a tristeza e a alegria. A literatura te permite e te dá essa experiência. Por isso que eu digo que ela interfere, sim, influencia na vida diária. Existem livros que modificam o seu pensar e a sua forma de agir. São livros clássicos ou não, que para aquela pessoa, naquele determinado momento, aquele livro foi fundamental para a vida dela. E ela, a partir dali, passou a pensar e agir de forma diferente. Em relação aos livros, alguns mudaram a sua vida, a sua percepção sobre a realidade? Jorge Amado, né? Jorge Amado, Subterrâneos da Liberdade, Gabriel Garcia Marques, formidável, realismo fantástico, né? As possibilidades de se ver a vida de uma forma lúdica, o Saramago com o seu cinismo e a sua escrita, ele tem um outro estilo de escrever. Autores nacionais, claro, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, é uma referência para mim. Mário Prata, são contistas também que têm um viés, muitas vezes, cínico e engraçado, mas que tem muita verdade naquilo que eles escrevem. E, é claro, a literatura internacional, além de Gabriel Garcia Marques, mas como não falar de Dostoiévski. Aí dizem assim, mas Dostoiévski já é uma literatura... Não é o Dostoiévski, se você não precisa começar a leitura dele com Crime e Castigo. Você pode ler contos de Dostoiévski. E aí você vai perceber que a escrita dele pode ser muito divertida e muito fácil de se aproveitar. Então, Ernest Hemingway, para mim, efetivamente, na minha opinião, é o melhor e maior escritor de todos os tempos. Eu, assim, fico embevecido quando eu faço as leituras dos livros dele. E que livros você indicaria para juízes, magistrados que se interessam por literatura? Kafka, O Processo, A Metamorfose, de Kafka, O Alienista, Memórias de um Sargento de Milícias. São vários livros, né, que podem refletir no seu pensar dentro do direito, mas assim os primeiros que me vêm à cabeça são esses. Claro, 1984 de George Orwell, Admirável Mundo Novo, são livros que trazem dramas humanos que, em geral, o juiz pode vir a enfrentar no seu dia a dia. Hoje em dia existe um movimento de contestação da arte em geral. Você acha que ainda existem livros proibidos? Eu espero que não existam livros proibidos, né? Toda forma de literatura deve ser válida. A questão é a classificação, obviamente, e nós temos que separar a arte do marketing, da venda de produtos. Então, uma coisa é um produto que serve apenas para vender e outra coisa é um produto resultado de uma obra de arte. A obra de arte, ela tem um fim em si que não apenas o comercial. Então, eu diria que qualquer tipo de arte deve ser livre e deve ser de acesso de toda a sociedade, porque é a partir da arte que nós evoluímos como seres humanos. E a arte, a literatura, ela não é importante só para magistrados, né? Em relação aos presos aqui de Joinville, você tem um projeto muito legal. Você podia comentar sobre esse projeto? Tendo essa história comigo de literatura, eu pensei, por que não ofertar livros para que os detentos leiam e, a partir das suas leituras, eles tenham um abatimento de pena. Então, eu segui recomendações do Conselho Nacional de Justiça, fiz um ato, uma portaria, isso em 2013,
e apliquei, então, a remissão pela leitura, que significa o seguinte, bibliotecas foram montadas de literatura, a literatura utilizada pelo ensino, né, pelo Ministério da Educação, são livros, então, obras de literatura clássica, popular, não há censura, todos os livros podem entrar, e as bibliotecas foram montadas e o detento, então, ele tem acesso a essa relação de livros, faz o pedido, ele tem 20 dias para ler esse livro e 10 dias para fazer uma resenha muito simples. É o resumo do livro, uma transcrição e dizer por que gostou, sim ou não. Essa resenha é analisada ou por professores ali do complexo prisional ou por alunos bolsistas da Universidade Regional de Joinville, de curso de letras, especialmente do projeto ProLer da universidade. Uma vez que essas resenhas são aprovadas, elas vêm para a justiça e homologam 4 dias de pena abatidos. Os detentos começaram a ler muito, muito e muito. Desde então, já foram mais de 10 mil resenhas que eu homologuei. É muita coisa. E é claro que o detento que lê, qualquer pessoa que lê muito, ela tem uma vontade também de escrever. E eles começaram a escrever. E eu percebi, então, que havia um potencial ali. E levei alguns à Feira do Livro. A Feira do Livro de Joinville aceitou, eles fizeram a declamação de poemas autorais, quando, então, a editora de São Paulo, a editora Giostre, se encantou com esse projeto e daí nasceu um novo projeto, que é o projeto de oficina literária. São detentos previamente inscritos, turmas formadas de livre acesso, mas elas têm um número limitado, são em geral 20 detentos, que aprendem a escrever, aprendem a fazer literatura em oficinas, não são aulas de português, são aulas de criação literária. E isso tem transformado os detentos. Não só a leitura, do projeto de remissão pela leitura, como o projeto de criação literária. Ali há uma transformação do eu. O detento ele começa a aprender o significado da sua vida e o contexto. O vocabulário melhora e o seu universo se expande e ele se liberta. E então eu percebo assim, uma modificação muito grande nos detentos que participam de todo esse processado. E em 2017 você foi convidado para participar da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Como é que foi essa experiência? Desde adolescente eu escrevia para mim mesmo, depois comecei a publicar uma coisa ou outra e uma coisa foi levando a outra, então acabei produzindo alguns livros de crônicas. Tem um primeiro romance e depois são mais crônicas, já são 5 livros de crônicas que tratam do meu dia a dia na execução penal, os dramas da vida das pessoas perante a justiça, perante o juiz da execução penal. Essa escrita é uma forma de racionalização de toda a tragédia com que o juiz, especialmente o juiz da execução penal, é confrontado diariamente. Então, a partir dessas escritas em viés de crônicas publicadas, eu acabei tendo a possibilidade de ir para a FLIP. A FLIP não é uma feira, é uma festa literária, né? Paraty é uma cidade histórica, linda, e ela se transforma nesse período em que todos os cantos, todos os restaurantes, todos os bares, todos os salões, existem saraus, existem cânticos, histórias contadas e também áreas para debate e apresentação de suas obras, e foi numa dessas que eu compareci, tive a oportunidade então de falar sobre a literatura, falar sobre as crônicas, falar sobre execução penal, falar sobre violência, falar sobre direitos humanos num contexto literário. Isso foi uma experiência incrível. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Tá bom, eu que agradeço, muito obrigado. Parabéns pelo programa de vocês e pelo tema tão importante. A literatura, ela sempre fará parte da humanidade, desde que ela se iniciou. E a literatura é uma forma de expandir o nosso universo, e expandir quem somos e fazer com que nos compreendamos melhor. Então, muito obrigado e até logo. E o quadro Entrevista de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!